Isn't it incredible how we can learn a new ability that can connect us to the entire world? I got fascinated by English at really young age, um, but I thought that speaking English fluently would be impossible for me. I could understand at some level, like some stuff, but when I tried to talk, nothing came out. Today, I'm still in this long journey of learning, but I've improved a lot. And in this video, I want to share what actually worked for me. No magic curses, no overnight fluency, and just real work. And let's get started. Então, o meu interesse por inglês começou muito cedo. Não sei dizer precisamente qual idade eu tinha, mas eu lembro que eu ficava assistindo alguns programas na MTV com a minha irmã. E tinha muita essa cultura pop, então muitas celebridades americanas cantando em inglês, muitas músicas. E eu fiquei muito fascinada, fiquei pensando, meu, imagina ter esse super poder de falar um idioma que as pessoas aqui não vão entender. Que coisa incrível. Eu fiquei muito fascinada. E sempre achei muito bonito a forma como eles falam. Então, enfim, não sei dizer, mas eu fiquei apaixonada. E aí passou alguns anos e eu comecei a jogar o Duolingo, que para quem não sabe é uma plataforma que você baixa no seu celular gratuitamente e você pode aprender ali vários idiomas, tipo japonês, espanhol, italiano, inglês. E eu comecei a jogar para aprender o inglês, porque eu era zerada mesmo, não tinha nem o básico do inglês. O que eu sabia eram palavras aleatórias que eu aprendia na escola, yellow, cat, girl, e coisas assim bem aleatórias, desconexas, né? Que não poderia usar para conversar com uma pessoa, por exemplo. E o Duolingo foi essa fundação para mim. Eu aprendi o básico no Duolingo. Não foi na escola, infelizmente. E foi muito útil para mim para entender como funcionavam ali frases curtas, poder ler e entender as frases, mas eu pude fazer essa conexão das palavras, de como falar, e foi muito legal para mim ter essa base. Mas ainda não estava satisfeita, eu queria aprender mais, eu queria ser fluente realmente no idioma. E eu lembro que eu comecei a entender que eu precisava ouvir mais o idioma, sabe? Precisava expor mais a forma como as pessoas falavam no inglês, como que elas se expressavam, mesmo que eu não entendesse, porque na época eu já pesquisava bastante sobre como aprender inglês sozinha, porque eu não tinha condições, infelizmente, de fazer um curso numa escola tradicional de inglês, né? E aí eu comecei a me virar com o YouTube, e aí eu vi que eu precisava me expor ao inglês. Então, eu precisava ouvir, e aquilo fez muito sentido, porque é assim que a gente aprende o nosso idioma nativo, né? Quando a gente é uma criancinha, a gente não tem base nenhuma, mas a gente começa a fazer associações. Então, se, por exemplo, a criança tá vendo a mamãe e a mamãe começa a falar que ela é a mamãe, a mamãe, a mamãe, a criança vai imitar em algum momento mamãe, mamãe, e ela vai começar a entender que aquilo é a mamãe. E essa aprendizado por associação é uma coisa muito mais fácil para a gente assimilar mesmo e absorver. Então, por exemplo, se eu te mostrar que isso aqui é uma bottle, você vai entender que isso aqui é uma bottle. Você sabe o que é, para que serve, e agora você sabe que em inglês se chama bottle. E talvez você não vai mais esquecer. Então isso foi muito útil pra mim, porque assistindo as pessoas conversando, vivendo, porque eu assistia muitos vlogs, eu eu ia associando, né, as palavras, mesmo que eu não entendesse perfeitamente ou nada, porque o inglês ainda era muito básico, mas eu comecei a me acostumar a ouvir mesmo, porque quando a gente ouve o inglês falado, realmente na vida real, é bem diferente, né, do que a gente vê no escrito, que a gente vê em frases curtinhas, porque tem toda uma conexão de palavras, e assim é com qualquer idioma. Então, esse passo foi muito importante para mim, poder me familiarizar com o inglês. Para mim, talvez você pense que você ainda precisa consolidar mais o seu inglês, precisa estudar mais para você começar a assistir alguns vídeos em inglês. E na verdade não, né? É o contrário, você precisa começar a se expor, porque isso vai te ajudar a crescer, a evoluir e a aprender mais fácil e mais rápido também. Uma outra virada de chave para mim, para aprender o inglês realmente, foi
começar a conversar com amigos que eu tinha no ensino médio, que eram pessoas que também gostavam muito de inglês e que sabiam muito mais do que eu. E a gente começou a conversar sobre isso e a gente falou, não, vamos praticar juntos e a gente começava a falar. E eles falavam mais, né? Porque eu não conseguia conversar, eu conseguia entender, conseguia ler, mas eu não conseguia falar. E aí eu lembro que eu ia perguntando o que significa isso, o que isso quer dizer. E aí eu fui aprendendo, eu fui ficando tipo, que incrível, gente. Nossa, foi incrível pra mim porque era um lugar seguro, com pessoas de confiança, onde eu podia errar, podia cometer os meus erros, que ninguém ia fazer chacota da minha cara, sabe? Muito pelo contrário, foram pessoas que me ajudaram a entender mais. E isso foi muito legal, porque uma coisa é você entender, outra coisa é você falar. E talvez você perceba isso, não sei em que fase você está, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal. Às vezes a gente aprende a ler antes de aprender a falar, ou a gente aprende a falar antes de aprender a escrever, e cada um segue um processo, né? Mas no meu caso, eu entendia muito porque eu ouvia muito, mas eu não falava nada, então, pra mim, eu travava muito toda vez que ia tentar conversar com alguém. Então, ter essa experiência de poder conversar com pessoas de confiança, que não eram nativas, mas que já tinham alguma base ali do inglês, sabiam um pouquinho mais que eu, já foi uma virada de chave pra mim. Então aí eu comecei a perceber que eu precisava falar. Não tinha pra onde correr, eu precisava perder o medo de falar, porque é assim que a gente vai aprender, né? E aí eu descobri um outro aplicativo onde você podia falar com ou nativos do idioma que você quer aprender, ou outros estudantes também. E isso também foi uma virada de chave pra mim, porque você podia conversar tanto por mensagem quanto por ligação de voz. E isso foi muito bom porque realmente destravou ali a minha comunicação, tanto escrita, né, mensagem de texto, quanto falada, que era o que eu mais queria também, porque uma parte muito importante de falar um novo idioma é falar, é se fazer entender, né? As pessoas precisam compreender o que você está falando. Nos primeiros momentos ali foi muito desafiador para mim, porque tinha toda a vergonha, né, de falar num idioma novo que você não tem muita certeza do que você está fazendo, se você está errando ou não. E aí você fica tentando formar as frases. E aí foi muito difícil no começo. Mas quanto mais eu me expus a falar, a conversar, melhor eu fui ficando. Então eu fui aprendendo. Mesmo cometendo erros, as pessoas conseguiam me entender. Então isso já era maravilhoso. Porque esse é o ponto, né? Você poder entender o que a pessoa tá falando e a pessoa também te entender. Isso é muito importante numa comunicação, em qualquer idioma. E essa prática de conversar com as pessoas acabou me forçando a pensar em inglês em tempo real, porque na minha cabeça eu ficava traduzindo português para inglês. E é aí que você mais trava, sabe? Porque você quer falar gramaticalmente certinho, você não quer cometer erros, você quer falar nas ordens certas, e você fica traduzindo, e aí você vai pensando demais e demora para responder. Isso me travava muito. Então, com as ligações, eu era meio que forçada a pensar em inglês para responder em inglês e fazer esse bate-volta de uma forma bem prática. Eu até lembro a primeira ligação que eu fiz, porque eu tava na casa de uma prima, que era aniversário dela, e aí eu tomei coragem e falei, não, vou fazer uma ligação com alguém. E aí eu lembro que foi uma pessoa muito educada, que falava várias línguas, e inglês não era o idioma nativo, mas era muito avançado o inglês dessa pessoa. E eu lembro que eu queria falar alguma coisa, nem lembro o que era a conversa, era uma conversa bem aleatória, que eu queria falar sobre sorvete, e eu não sabia como falar sorvete em inglês. Na verdade, eu tenho essa coisa, a gente tem o nosso vocabulário passivo, que é aquilo que a gente compreende, a gente tem registrado aqui, a gente sabe o que significa, se a gente ouvir alguém falando, a gente vai entender, mas tem o nosso vocabulário ativo, que é aquilo que a gente já está acostumado a falar, que a gente já sabe em que contexto a gente vai usar aquela palavra, como a gente vai expressá-la. E o meu vocabulário ativo era quase que, assim, era bem, bem baixo, sabe? Eu falava o básico do básico. E eu não conseguia falar o bendito do sorvete. E aí eu lembro que eu comecei a explicar um doce, gelado. Aí eu lembro que ele falou ice cream, aí eu fiquei tipo, isso. E eu, enfim, eu entendi,
que se eu não tivesse a prática da fala, de me comunicar com as pessoas, eu não ia crescer também, não ia aprender. Porque justamente as pessoas te corrigindo é o que vai fazer você entender como que fala corretamente e enfim, assim que você vai aprender. É exatamente como a gente faz na nossa língua materna, né? A gente cresceu falando tudo errado, basicamente, até a gente entender como que é a forma certa de se falar. Mas o importante é falar. Então foi um momento que eu entendi que eu precisava também me expor à comunicação, a falar. Passou-se um tempo, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz, e aí eu já tinha um pouquinho de condição de fazer o meu cursinho de inglês que eu queria tanto. E aí eu fiz um curso que era mais para refinar a fala, como você pronuncia as palavras, mais próximo como os nativos falam. Mas a ideia não é você falar perfeitamente, sem sotaque. A ideia é você ser compreendida naquele idioma, você realmente falar como eles falam. E era bem focado nos fonemas do inglês, porque cada idioma tem os seus sons, né? A gente tem muito uão, 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 do não, do pão, do feijão, que em muitos idiomas não existe, né? E era justamente sobre isso, sobre aprender os fonemas do idioma que era o inglês. E foi muito legal esse curso, eu fiz ele por alguns meses e eu pude evoluir bastante assim a fala. E era justamente sobre essa questão de você não ter medo de falar, porque você vai errar várias vezes, você vai ter o seu sotaque, que é a sua marca, é uma coisa única, tá tudo certo, mas você tem que tentar falar corretamente cada palavra para você ser compreendida, né? E para você também poder compreender quando alguém falar aquela palavra de tal forma, para você não ficar confundindo com outras palavras, ou enfim. Então, depois de alguns aninhos, eu comecei um outro curso, e nesse curso era focado ali na prática da fala mesmo, de conversação. Então, eu lembro que eu tinha ali grupos com pessoas, outros estudantes. Era no máximo uns 5 estudantes e a gente debatia sobre algum assunto que o professor trazia para a gente discutir. E aí depois eu comecei a fazer algumas aulas privadas também, com só eu e a professora, então ela trazia abordagens que eu gostava, né, de assuntos que eu tinha interesse, e a gente discutia, a gente conversava, ela focava ali no que eu queria mais melhorar, que era o vocabulário na época, e foi muito legal também, porque eu tinha essa consistência, né, essa constância de toda semana ali estar praticando, estar estudando, então a gente tinha aula até de segunda a sábado, mas no sábado eu não conseguia, porque eles faziam só de manhã e de manhã eu trabalhava. E, enfim, foi muito legal porque eu tinha essa constância, então toda hora, todo dia que eu chegava do trabalho, fazia minhas coisinhas e me preparava para aula. E ali eu podia conversar com outros estudantes e era muito legal porque tinha essa troca, né? Você acaba aprendendo com outras pessoas a forma como elas falam, o vocabulário que elas usam. Então é muito legal você ter essa prática de alguma forma na sua vida, seja em um curso privado, particular, ou nos aplicativos que você encontrar aí na internet, que são gratuitos também, que você consegue se comunicar, né, com as pessoas. Até inteligência artificial, às vezes eu falo com o chat GPT ou o Gemini, mas não é tão preciso, pelo menos comigo. Tem hora que o Gemini não entende o que eu tô falando, então é meio difícil. Mas é uma forma de você praticar. Você até pode falar com você mesmo, né? Que é uma coisa que eu tenho feito, de falar sozinha, se olhando no espelho, conversando com você, gravando vídeos, gravando áudios de você falando. São coisas que vão te ajudar. Hoje eu tô num nível B2, que é um intermediário avançado. Então eu consigo me comunicar muito bem, eu consigo entender vídeos que eu assisto no YouTube, filmes, ou conversando com alguma pessoa, seja nativa ou não. Eu consigo me comunicar fluentemente, mas eu preciso refinar o meu inglês ainda, eu preciso usar outros vocabulários, eu preciso estender também os assuntos que eu consigo me aprofundar mais, né? Então, eu tô trabalhando nisso, né, para conseguir avançar de nível para um C1 e ter mais essa eficiência, né, me sentir mais confiante também para conversar,
sobre qualquer assunto de forma profunda e conseguir me expressar da maneira que eu desejo. Então, eu tô praticando bastante, de consumir bastante conteúdo em inglês, e tô me arriscando ali para ouvir mais coisas de assuntos variados e de especialistas falando sobre temas onde eu possa me arriscar mais, né, e aprender novas palavras. É um processo muito longo, tem sido para mim, porque também eu não tive cursos, então não tive ninguém para me direcionar, eu fui aprendendo ali na intuição mesmo, né? Eu fui pegando dicas de pessoas no YouTube, que nem você tá fazendo agora, e fui vendo que foi funcionando pra mim, né? Então, pra eu chegar num nível onde eu me sinto confiante pra conversar com alguma pessoa, pra falar sobre alguma coisa, foi mesmo através de uma constância, né? Então, se você tá nesse processo de aprendizado, se você está pensando em começar a sua jornada, com o inglês ou qualquer outro idioma, não desanima. É um processo longo, é um processo que exige muita constância e disciplina, mas que vale muito a pena. Cada vez que você aprende algo novo, cada vez que você consegue se desafiar e vencer alguns obstáculos que você encontra, é muito gratificante. É muito gratificante você conseguir se expressar numa nova língua, você conseguir entender outras pessoas e absorver outros conteúdos ali no idioma que você está estudando. É muito legal, é muito gratificante e abre portas realmente para você. Se fez sentido para você alguma das dicas que eu passei aqui, que na verdade foi a minha jornada, né, de aprendizado, põe em prática na sua vida e me conta se isso te ajudou, porque para mim funcionou perfeitamente, foram pontos de virada ali para mim. Por exemplo, o Duolingo que me deu a base que eu precisava. Você não precisa fazer Duolingo se você não gostar da plataforma, mas você pode procurar outras formas de aprender o básico do inglês que vai te dar ali o fundamento, entendeu? Então é os primeiros passos. Você precisa desse primeiro passo ali no idioma novo que você quer aprender. Também se expor ao idioma, então consumir conteúdos, seja no YouTube, vendo vídeos de vlogs. Eu via muito assim vlogs de pessoas, sabe, um dia na minha vida, um dia comigo, um dia no trabalho, sei lá, coisas bem básicas assim, mas que eu gostava de assistir. E você pode procurar conteúdos do seu agrado sobre os temas que te agradam, que você se interessa, assistindo filmes também, enfim, se exponha ao idioma para você se acostumar mesmo a ouvir e a assimilar as coisas, enfim. Outro ponto importante é você começar a falar. Então, se você tem, sei lá, um primo, uma amiga que é da sua confiança, que você sabe que também está estudando, que você pode conversar com ela no idioma para praticar, é muito legal você fazer isso. Se não, tem aplicativos que você pode conversar com pessoas. Ou se você não se sente confortável, você pode conversar com você mesma, sei lá, pega no chat GPT, perguntas para você praticar o idioma que você quer aprender. E aí você vai respondendo essas perguntas, sabe? Faz um áudio, vai respondendo essas perguntas no seu WhatsApp, sei lá, e vai praticando a fala e a comunicação. Você vai se sentir muito mais confiante fazendo isso. E você vai poder ver também o que você precisa melhorar. E essa é uma parte essencial do aprendizado, né? A prática é uma coisa que não tem como fugir. Se a gente quer aprimorar, a gente precisa praticar. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo e me conta também qual nível de inglês você está no momento, se você está aprendendo um outro idioma e se você tem alguma dica. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apertar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e dar o seu like.